a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E a gente vai ver que durante a nossa meditação, a gente vai ter esse real discernimento. E o mais triste que de onde deveria florescer o amor, que é de dentro da igreja, é aonde o amor está mais se esfriando. E consequentemente o mundo nunca vai se aquecer. O apóstolo João escreveu em 1 João, ele diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Então quem está no mundo e ama o mundo, ele já não tem o amor do Pai. Então compete a nós como igreja, filhos da luz como nós aprendemos, a exercer esse amor. E aí nós temos que entender um pouquinho em cada um destes contextos, aonde é que a gente tem oportunidade de amar mais. Como Deus usou a sua serva outrora ministrando aqui, quando Jesus teve um encontro final com Pedro após a conversão, ele fez uma pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí nós vamos ter que olhar em todo esse contexto, amém? Nós vamos meditar um pouquinho de cada um dos conceitos do amor, tá, irmãos? Primeira definição de amor. O amor, ele é o que, irmãos? Sofredor. Quando a gente vai estudar essa palavrinha sofredor, o que significa isso se abrirmos ali o dicionário? Significa que ou aquele que sofre. Significa padecedor, sofrente. Então quando eu olho para um amor sofredor, eu acho que o maior sinônimo disso é alguém que padece. E olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo de número 29 e 30, diz assim, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende vistos, e agora ouvis estar em mim. Irmãos, todo mundo vem para Cristo, mas ninguém quer padecer por Cristo. Todo mundo vem para Cristo, mas ninguém quer se abster de muitas coisas. E o que é se padecer por amor a Cristo? Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E muitas são as aflições de quem? De um justo. Mas em todas elas o Senhor manda eu e você ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então quem padece com Cristo, ele busca bom ânimo nos momentos de aflições, ele busca resplandecer uma alegria mesmo nestes momentos de dificuldades. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem, e o amor é o que? Sofredor, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí depois embaixo ele vai dizer novamente, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então guarda algo, esse sofrimento que ele está dizendo é o sofrimento que vem das perseguições, seja elas de ordem física, sejam elas de ordem espirituais. E quando nós sofremos essas perseguições, porque a palavra de Deus diz que aquele que deixa pai, deixa mãe, deixa irmão, deixa tudo por amor a mim, ele disse, ainda nesta vida receberá 100 vezes mais tudo isso. Mas ele diz assim, com perseguições. E muitos, quando vêm as perseguições, o que ele faz? Dá as costas e faz o quê? Vai embora.
Muitos, quando recebe as calúnias, as injúrias, ele não vai como uma ovelha muda para o matadouro. Ele já quer combater o mau combate, ele já quer bater de frente, ele já quer gerar contenda, ele já quer brigar. Isso não é o que? Amor. Isso não é amor. Então a gente tem que aprender a ser uma ovelha muda que vai para onde? Para o matadouro. Isso é o amor que é o que é? Sofredor. Olhemos para o exemplo, irmãos, para nós, que a gente tem que ser imitador de quem? De Cristo. Caluniaram, injuriaram, cuspiram, disseram um monte de coisas contra a vida dele no processo de crucificação. E ele ali exerceu o amor que é o que? Sofredor. E lá na frente nós vamos ver que é o amor que tudo o que? Sofre. Por quê? Porque por detrás de todo aquele cálice que ele estava bebendo, tinha um propósito muito maior para a glória de quem? De Deus. Então a gente tem que aprender a beber os cálices que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, ninguém está mandando aqui beber cálice que o diabo dá não para nós. É cálice que Deus tem, que o diabo pode ser a ferramenta. Então são sofrimentos totalmente o que? Diferentes. Então a gente tem que, em primeiro lugar, quando sobrevir essas coisas, ao invés de nós entristecermos, dar as costas e ir embora, o texto vai dizer: exultai, alegrai. Olha o sofrer a perseguição ou as aflições como um bom soldado de quem? De Cristo, tendo bom ânimo nos dias das nossas aflições. Então chegar aqui na igreja abatido, cabisbaixo, legal, a gente vai ajudar, porque é isso que um irmão tem que fazer com o outro, quando a gente ama o nosso próximo como a nós o que? Mesmos. Mas saiba de uma algo: quem chega dessa maneira diante das perseguições que está sofrendo, não está amando o amor que é o que? Sofredor. Segundo, olha lá, voltando no texto, é benigno. Quando a gente busca lá no dicionário a palavrinha benigno, irmãos, diz assim, ó, cuja índole é boa, de bom caráter, benévolo, humano, bondoso, que é cortês, prestativo no tratamento com os outros. E aqui que me pegou quando eu meditei. Quem é benigno, ele é prestativo no tratamento com os outros. Quer ver o que Jesus falou para nós? Olha o que está em Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Irmãos, muitas vezes chegam pessoas na casa de oração que a gente tem que cumprir isso aqui, ó, emprestar sem nada o quê? Esperardes. E essa pessoa, muitas vezes você olha para o fruto que ela está vindo, ela não é uma árvore que está dando bons frutos. Só que nesse momento a gente está estendendo a mão e ajudando para exercer o amor que é o quê? Benigno. É óbvio que o amor que é benigno, ele vai até que Samuel, ele teve benignidade com Saul, até que Deus chegou nele e falou: ei, até quando você vai ser benigno com ele? Então muitas vezes as pessoas não entendem, e pode ser que numa dessa aqui, ó, a pessoa pega as coisas e faz o quê? E vai o quê? Embora, não tem problema. Nós exercemos o amor que é o quê? Benigno, postura de um filho de quem? Agora, se a postura da pessoa não foi de um filho de Deus, o culto é dele. Nós temos que prestar o nosso o quê? O nosso culto. Muitos folgam muitas vezes quando chegam na benignidade da igreja, por causa do amor que está exercendo. Quer ver um outro exemplo disso? Olha o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7, olha lá, ó. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens,
não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, não é por obras. Olha lá o que está no versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos. Irmãos, se a gente esperar pessoas a chegarem com obras de justiça e querer ser benigno porque ela está praticando as obras de justiça, nós não estamos exercendo a benignidade e o amor de Deus, como está dizendo o texto. Só que também é fato que nós também não vamos deixar ninguém folgar na onde? Na benignidade. Deus fala, deite tempo para o quê? Se arrepender. Você está sendo benigno com a pessoa e a pessoa continua trilhando caminhos de malignidade. Você está sendo benigno e a pessoa não muda, não converte os caminhos. Chega uma hora que chega o quê? O até que na vida dela. Com o diabo, Deus foi benigno com ele. Ele estava no Éden, era querubim ungido, no meio das pedras afogueadas, tinha sabedoria, tinha formosura. Olha a benignidade de Deus para com ele. Mas chegou uma hora que Deus falou, mas até que? E daquele até que ele encontrou aquilo, ele falou, agora ele foi tirado da onde? Da presença de Deus e foi lançado fora. Então a gente precisa entender esses assuntos. Às vezes a sensação que dá, irmãos, é que quando a gente está agindo assim, a gente está fazendo o papel de bobo. Não, irmão, eu só estou exercendo o amor que é benigno. Mas saiba que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Mas muitas vezes a gente não quer dar o primeiro passo. Amar, como a gente leu no texto ali, ó, quem nos faz bem. Amar quem é benigno é fácil. O problema é a gente ser benigno com quem é maligno. O problema é a gente ser benigno com quem é inimigo. Aí eu te pergunto, quem é que chega aqui convertido? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de quem? De Deus. Éramos amigos de Deus? Todos nós éramos inimigos. E se Deus não exercesse esse amor benigno para conosco, como é que nós teríamos tempo de nos converter das nossas malignidades? E isso envolve tudo, irmãos. Isso envolve tudo aquilo que a gente leu ali. Por isso que o significado da palavra benigno, um deles é prestativo no tratamento com quem? Com os outros. Até que ele mostre que ele não quer nada com Deus. Até que se semeia, rega, mas o homem não quer nada com Deus. Aí chega uma hora que quem corta e lança fora é o próprio quem? Aí ele vem com a diretriz. Para o profeta, como ele foi com quem? Com Samuel. Deu para entender isso? Então nós precisamos, como corpo de Cristo, que a gente tenha esse movimento aqui dentro da igreja, benigno. A gente precisa ter isso, porque a Bíblia manda a gente se revestir do quê? De amor uns para com os outros. Amém? Continuando, olha lá. O terceiro, o amor não é invejoso. Irmãos, estudando um pouquinho essa palavrinha invejoso, ela vem do latim invidia, que significa assim, ó, com o sentido de desgosto causado pela felicidade alheia. Então é como se alguém visse alguém feliz e ficasse desgostoso por causa daquela o quê? Felicidade. Eu nunca vi ninguém sentir inveja de quem está destruído, de quem está abatido, de quem está derrotado. Você já viu alguém ter inveja desse tipo de gente? As pessoas têm inveja quando o outro está se dando bem. E aí, buscando mais interpretações disso, diz assim, ó, quando a gente busca lá no dicionário: desprazer causado pela felicidade ou progresso de outra pessoa, ter inveja da prosperidade de alguém, sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ou seja, ela tem inveja do trabalho, ela tem inveja da família, deseja os bens, as posses que são de outras pessoas. Então tem tantas formas das pessoas terem inveja dos outros, terem inveja.
pode querer a família, pode querer um relacionamento, pode querer as coisas que Deus entregou, pode querer tudo dessa ordem. E como é que a gente combate, irmãos, contra esta inveja dentro da igreja ou através das nossas vidas? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim, olha lá, ó: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que o quê? Choram. Irmão, quem tem inveja, ele até chora com quem chora, mas se alegrar com quem se alegra, aí pega. Tá vendo Deus abençoando o teu irmão? Tá vendo Deus fazendo ele bem sucedido? Glória a Deus. Tá vendo Deus prosperando os caminhos dele? Glória a Deus. Eu me alegro junto com ele e ajudo ele ainda a caminhar e a evoluir cada vez mais. Por isso que você cata um dos mandamentos, não diz lá assim, ó: não cobiçarás a mulher do seu quê? Irmãos, se está cobiçando a mulher do próximo, você sabe o que essa pessoa tem? Inveja. A gente começa a cobiçar aquilo que não é nosso, a gente começa a desejar aquilo que Deus não nos deu, e é nessas horas que a gente tem que começar o quê? A vigiar, a orar, e se porventura algum sentimento dessa ordem nascer no nosso coração, falar: Senhor, tira isso de nós, afasta de nós esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Então que a gente possa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deu para entender? Continuando lá no texto que nós estamos meditando, olha lá: o amor não trata com leviandade. O que significa essa palavrinha leviandade? Olha o que diz o dicionário: que ou aquele que julga ou procede irrefletida e precipitadamente. A gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos precipitados, porque se a gente errar na nossa análise, a gente foi o quê? Leviano, não amamos. Se a gente errar nos nossos diagnósticos, nós somos levianos e não o quê? Amamos. Continuando, fala assim, ó: que ou que age sem seriedade. Quem não leva a sério o evangelho de Cristo, ele é o quê? Leviano. Que ou aquele que demonstra inconstância ou inconsistência. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo nos disse, é: sede firmes, constantes e sempre abundantes. Se eu fico ora lá em cima, ora lá embaixo, ora não sei o que, estou sendo leviano, não estou levando a sério, não estou pagando o preço que tem que ser pago. Aí é hora da gente olhar e falar: Senhor, me ajuda nesse amor aqui, porque eu não quero ser leviano para com quem? Contigo. Deus, ele é drástico, ele fala: olha, aquele que está sujo, se suje mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aí não adianta, suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa, leviano, não ama, não tem amor nele. O morno, irmãos, que Deus vomita, ele é o quê? Leviano. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 2, versículo 5, aqui dá uma definição muito boa do que é leviano. Olha lá: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se o quê? Leviano. Irmãos, o que afasta a gente de Deus? O pecado. Então os nossos pecados separam a gente de quem? De Deus. E olha o que ele diz aqui, ó: indo após o que? A vaidade. Irmãos, sabe o que é ir após? É ir atrás dela. A Bíblia manda eu e você andar nas pisaduras de quem? De Cristo. O Senhor Jesus, olha: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, não é após a vaidade, é após a quem? Ao nosso Senhor Jesus. Mas para isso acontecer, tem que se negar. Ah, mas eu negar, Senhor Deus, pastor, está me trazendo sofrimento. O amor é sofredor, ele é sofredor. E a gente acabou de sair de uma campanha onde Deus mandava a gente pedir para o quê? Para apartar de nós o quê? A vaidade. Irmãos, quantos que entram dentro da igreja e na hora que dobra os seus joelhos só pede o quê? Amor. O que é esse? Leviano. A conduta está sendo leviana. Deus olha e fala: não me ama.
Então, se a gente também, nas horas das nossas orações, a gente não saber o que a gente está pedindo, nós estamos sendo o que, irmãos? Levianos. Quando Deus manda a gente se adornar, ao invés de se enfeitar, se a gente se enfeita, nós estamos indo atrás do quê? Porque se nós estivéssemos indo atrás das pisaduras de Cristo, nós estávamos nos o quê? Nos adornando. Aí Deus olha do céu e fala: ama? Postura leviana. E o texto diz que o amor, ele não é leviano. Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar uma olhada nas nossas ações. Se eu não nego o mundo, se eu não nego as coisas do mundo, continuo me envolvendo com as coisas do mundo, nos ambientes do mundo, fazendo tudo que o mundo quer que eu faça, e que não glorifica o nome de quem? Do Senhor, que não me faz uma luz naquele lugar, mas me faz ser participante das mesmas trevas, o meu amor está sendo o quê? Leviano. Isso não é amor. Me desculpa dizer, né? Amor leviano, porque o amor não é o quê? Deu para entender? Aí dá uma olhadinha, irmãos, dentro das igrejas. Quando a gente chegou dentro da igreja aqui, você imagina se Deus não exerce o amor que tudo o quê? Suporta. Irmão, a gente vem carregado disso aqui, ó. A gente vem carregado de leviandades. Eu imagino Deus nos altos céus, como é que Ele olhava. Mas aí entra a paciência, a longanimidade que Ele tem para conosco e que a gente tem que ter uns para com quem? Porque vai ter pessoas que nessa caminhada aqui, ó, Ele já se desprendeu de muitas o quê? Muitas coisas. Tem gente que ainda está no comecinho, está no processo. E se a gente não exercer lá na frente, como a gente diz, o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, como é que essa alma permanece junto conosco? Mas eu não posso deixar de ensinar o que é leviano e o que não é algo que... Quando a gente corre atrás disso aqui, ó, a gente se afasta de Deus. E Ele fala: chegai-vos a mim, que eu me achegarei a quem? As pessoas vêm dentro da igreja, atrás de vaidades, e acham que estão se chegando até Deus. Eu só veio dentro da igreja, mas nunca se chegou, nunca esteve na presença dEle, porque nunca o amou como Deus quer que a gente o quê? O ame. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O que significa essa palavra ensoberbecer? É a mesma coisa de ficar soberbo, de ficar orgulhoso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você acha que o soberbo se humilha? Irmãos, o soberbo, ele tem olho altivo. Ele olha para a palavra de Deus e olha para o seu irmão de cima para baixo. O soberbo, irmãos, ele não se nega, porque ele não se humilha debaixo das potentes mãos de quem? Do Senhor. E a gente sabe que debaixo das potentes mãos do Senhor tem os raios de luz. Ali é o esconderijo da sua força. Ali é o lugar onde a gente tem que estar. Quem é soberbo, irmãos, ele não diminui. E lembram que João Batista falava: é necessário que eu diminua para que ele cresça e o quê? E apareça. Ele quer aparecer. Ele quer ser, lembra que a gente meditou, um homem de fama. Ele quer ofuscar a glória de Deus e tomar a glória para quem? Para si. Quem é soberbo não lava os pés. O culto do lava-pés, irmão, pega um monte de gente na curva. Porque muitos, a hora que olha para aquilo, já é meio de rabo de olho, porque é soberbo. Porque se fosse humilde, irmãos, passava até sabão com bucha no pé do irmãozinho. Fazia o melhor para poder olhar de baixo para cima, para entender que não é superior a ninguém. Quem é soberbo se sente superior a Deus e se sente superior ao seu próximo. Quem é soberbo não ama o amor que o Senhor está nos ensinando. Continuamos, olha lá. Não se porta com indecência. Quem ama não se porta com indecência. E quando a gente estuda essa palavrinha aí, ó, indecência, irmão, sabe o que significa? Ato, dito ou atitude indecente. Descompostura, inconveniência, desrespeito, obscenidade. Irmãos, presta atenção. A gente pode ser indecente na nossa maneira de falar. A gente pode ser indecente nos gestos que a gente faz com as mãos.
na maneira como a gente articula com o nosso corpo. A gente pode ser indecente com as nossas vestimentas. A gente pode ser indecente, irmãos, nas nossas ações. Quando no sair da nossa boca nós já aprendemos isso. Olha o que está lá escrito em Efésios capítulo 5, versículo 4. Diz lá, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Se na nossa boca sai palavras torpes, você sabe o que é isso? Indecência. Se sai as piadinhas de mau gosto, indecência. A maneira como a gente se expressa, isso pode ser o quê? Indecente. E aqui eu não estou falando, irmãos, que a pessoa precisa ter o vocabulário mais excelente do mundo. Não estou falando aqui que ela tem que saber o dicionário de cabo a rabo, mas ela tem que medir as palavras dela. Porque a palavra tem poder para dar vida e tem poder para o quê? Para matar. Quando ela abre a boca da maneira como ela fala, mata, você pode ter certeza que o que sai da boca é o quê? Indecente. Quando a gente faz os gestos com as mãos, né? Você já viu quando quer xingar o outro? Tem várias maneiras que você pode fazer. Ver gestos com as mãos é para a glória de Deus? É indecente. As vestes que a gente usa, e aqui eu não estou mandando ninguém ser de acordo com a moda do mundo aí não, irmãos. Que aí a moda do mundo vai falar, você não está na moda, você é o quê? Indecente. Não é isso que Deus está querendo, não. Uma pessoa indecente, a hora que ela começa a tentar o teu próximo com a vestimenta que ela usa, quando ela não respeita a sexualidade dela, como a gente ensina, ela está sendo diante de Deus uma pessoa o quê? Indecente. Você quer ver um exemplo, por exemplo, que Deus falou muito no meu coração? Imagina o teu pastor. Eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola e comer um pastel, irmãos. Eu tenho um bar onde tem um monte de gente lá tomando as cachaças, esses bar que vocês conhecem da vida, e eu tenho uma pastelaria. Aí eu quis ir lá no bar comer o pastel e tomar Coca-Cola. Todo mundo passou lá e viu o pastor comendo pastel e tomando uma Coca-Cola no bar. Vocês vão olhar para mim, vocês vão falar que a minha atitude é decente ou indecente? Mas se vocês verem eu comendo um pastel e tomando uma Coca-Cola na pastelaria, vocês vão falar que a minha atitude é indecente? Irmãos, até um ambiente que a gente frequenta. Então guarda algo, a indecência escandaliza a obra de Deus. E a Bíblia diz, é mister que venham que os escândalos. Quando eu sou uma pessoa que me entrego facilmente para um outro homem ou para uma outra mulher, eu sou uma pessoa decente? Eu me configurei uma pessoa o quê? Então diante desses, todos esses cenários, guarda algo, tudo isso provoca o quê? Escândalos. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios. Ele falou, se o fato dele comer carne escandalizar o irmãozinho, ele fala, por amor ao evangelho, ele não come a carne. E ele estava falando isso pensando em quem? Nos judeus. Porque comer carne de porco escandalizava quem? Os judeus. E aí ele fingia de fraco para ganhar quem? O problema era comer? O problema é que escandalizava. O problema é eu tomar a Coca-Cola e comer o pastel lá no bar? O problema é que o ambiente escandaliza, as pessoas olham e vão ali pensar o quê? Quem ainda não cresceu na graça e no conhecimento, vai começar a suspeitar o quê? Mal. Então tudo aquilo que eu e você pudermos fazer, que leva alguém, aqueles que estão à nossa volta, a não suspeitarem mal de nós, irmãos, a gente tem que ter esse tipo do quê? De postura. Ah, pastor, mas se abster disso daí é ruim, né? Causa sofrimento. O amor, ele é o quê? Não tem pra onde fugir, irmãos. Mas eu faço isso por amor ao evangelho de quem? De Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu fingi de fraco para ganhar o fraco, de judeu para ganhar o judeu. Ele fez tudo aquilo que ele fez, irmãos, porque ele queria que ganhar as pessoas para o evangelho de quem? E nem que aquilo custasse ele se negar de muitas coisas. Isso é amor. Mas e aí, a gente quer fazer isso? Essa é a pergunta. Nós desejamos pagar esse preço por amor ao pastor? Não, ao evangelho de quem? Aí você entra dentro da igreja, irmãos. Quantas posturas o quê? Indecentes. Quantos trazendo o mundo para dentro do quê? Aí chega aqui e vai ouvir pregações para tirar o mundo de dentro do quê? Da igreja. Continua. Não busca os seus próprios interesses. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Irmãos, ou por necessidade, ou seja, o amor não busca os seus próprios. Quantos púlpitos, meus amados,
Traz uma oferta de X mil reais, que Deus vai te dar uma casa por necessidade, buscando os seus próprios. Irmãos, se a gente chegar aqui no microfone e falar, dá uma oferta de tanto, que Deus vai lhe dar isso para você, se prepara, levanta um monte para entregar o seu melhor para aquela situação. Por quê? Porque Ele quer algo que em troca. Mas quando você manda a pessoa vir trazer aqui com alegria e não por necessidade, rapaz, aí só quem ama traz. Quem ama a obra traz, senão não traz nada. E quando traz, irmãos, traz o que sobrepuja ainda, não traz o seu melhor. Quantos dobram seu joelho nas orações, irmãos, e fazem orações para buscar os seus próprios deleites? Tudo amor que busca os seus próprios. Amor não, né? Porque quem ama não busca os seus próprios. Por isso que a igreja fica batendo. Lembra da marca da besta? Irmãos, quando entra aqui, nisso que quem ama não busca os seus próprios interesses, a hora que você mexe aqui dentro da igreja, você está mexendo lá na raiz de toda a espécie de males. Por que um homem faz uma banca dentro da igreja? Para vender roupa, para vender coxinha, para vender salgado. O que ele quer em troca? Dinheiro. Isso é amor? Se o amor não busca os seus próprios, o que isso faz? Depois que Jesus entrou lá dentro, irmãos, ele saiu virando todas as mesas, expulsando quem comprava e quem vendia, porque quem estava envolvido naquelas atividades estava demonstrando que não amava. Estavam tudo roubando a Deus, porque aquele dinheiro que estavam comprando e vendendo era o que Deus esperava que entregassem aqui, sem buscar os seus próprios. Isso é amor. Irmãos, imagina uma pessoa casar com a gente por aquilo que a gente tem para dar. É isso que Deus está querendo tratar aqui. Ele fala, eu tenho o mundo inteiro, a prata e ouro é meu, mas não me ame por aquilo que eu tenho, mas me ame por aquilo que eu sou. Por isso ele fala, diga para Faraó que eu sou o que eu sou. Isso é amor. É isso que a gente tenta de alguma maneira tirar. Muitos vêm dentro da igreja porque está doente, porque tem problema no casamento, porque tem um problema financeiro no A, no B, no C, no D, porque tem isso, tem não sei o quê. E a gente precisa trabalhar essas almas para ela entender que se ela está aqui dentro com esse propósito, significa que ela não ama quem? A Deus, ela é interesseira. Mas a aproximação, o motivo da aproximação não pode ser o que a pessoa tem, é o que a pessoa é. Por isso que muitos casamentos tudo destruídos, porque muitos se unem por aquilo que um tem e não por aquilo que a pessoa é. Aí olha para dentro da igreja, irmãos, o amor esfriou, não esfriou? Está uma geladeira. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita. O que significa essa palavra irritar? Significa encolarizar, enraivecer, e aqui eu vou um pouquinho, perturbar alguém ou provocar alguém. Se eu sou uma pessoa que fico perturbando alguém, que eu fico provocando alguém, eu estou fazendo o que? Eu estou irritando ela. Eu amo ela? Eu não amo, irmãos. E olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim, olha lá. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha lá, não deis lugar ao diabo. Irmãos, presta atenção nisso, isso é muito importante. O Senhor permite a gente se irar, mas se essa ira tornar essa irritação que dá lugar ao diabo, a gente a gente peca. Na hora da ira, ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando você fala do sol, você lembra da justiça, do sol da justiça. Quando a gente olha para o sol é uma alegoria de Deus, porque Ele que ilumina. Na hora da nossa ira, sai de lado, vai esfriar a cabeça. Porque se não abrir da boca de quem está irritado, pode ter certeza disso, vai sair coisas indecentes, vai sair coisas que não tem E para a gente conseguir isso, irmãos, tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Domínio próprio. E não é fácil ter domínio próprio. Então, quem se irrita facilmente, irmãos, com tudo, tem que tomar cuidado, porque isso significa que não ama. Irritar e ter paciência, você pode ter certeza de uma coisa, são duas coisas antagônicas. Porque quem é paciente, ele não se irrita facilmente.
Ah, como a minha filha está tratando isso aqui comigo, como está tratando. Então a gente tem que tomar cuidado. Veio a ira, não transforma a ira numa irritação tal, que no abrir da boca vai sair coisas o quê? Indecentes. Que vai lutar contra a carne o quê? E sangue. Não, esfria a cabeça, busca direção em quem? Em Deus. E o sábio sabe discernir o quê? O tempo e o modo. Quem se irrita, abre a boca para falar na hora errada e do modo o quê? E do modo errado. E quando a pessoa faz isso, pronto, ela não amou. Ela não está edificando, ela está o quê? Destruindo. Continuemos. Não suspeita mal. Aqui, irmãos, eu vou dizer abertamente para os irmãos, cuidado com fofoca. A tal da fofoca é a palavra indecente que sai da boca. E a fofoca, quando ela vem, ela não edifica. A fofoca, quando ela vem, ela leva a gente a suspeitar o quê? Mal. Por isso que tem aquele caminho que a Bíblia nos ensina, fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com ele o quê? Só. Se porventura esse irmão se converter, acabou. Se ele não se converter, vai lá, chama mais 2 ou 3. Se ele não mudar, aí você coloca diante de toda a igreja. E depois você trata ele como publicano e o quê? E gentil. Cuidado com a fofoca. Para a gente conseguir filtrar isso aqui, irmãos, 2 textos são muito importantes a gente olhar para a Bíblia e meditar. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinai tudo. Ah, contaram uma fofoca para você, irmão? Examina, não tem problema. Só que ele vai dizer o quê? Retende o quê? Tem algum bem nisso? Vai combater o bom combate. Não tem nenhum bem nisso? Joga tudo o quê? Fora. Porque olha o que ele diz. Abstendo-se de toda aparência. E por que a gente tem que ter o zelo de reter o bem, irmãos? Olha o que está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Irmãos, se contaram algo para nós, que aos olhos de Deus é mal, e eu trato aquilo como bem, retenho na minha vida, o que sobrevém à minha vida são os ais de quem? Porque aí eu suspeitei o quê? Suspeitei mal. Quem suspeita mal, ele inverte valores. Quem suspeita mal, trata o certo como errado, o errado como certo. Trata o bem como mal e o mal como bem. Trata o doce como amargo e o amargo como doce. E nesse diagnóstico está fazendo tudo o quê? Tudo errado. Irmãos, muitas informações chegam na minha orelha. Mas você sabe em que momento a gente vai pegar para abrir a boca para ter com a pessoa? Não. Se eu for testemunha ou se Deus o quê? Confirmado. Mais ouvi, guardei e falo, Senhor, o que é o bem dessa história aqui? Que o que não for vai tudo pro quê? E já dou o direcionamento. Tu foi testemunha? Você viu? Você é testemunha, eu não quê? Não foi. A chance de eu levantar um falso testemunho, o que é? É grande, irmãos. Quando a gente levanta um falso testemunho, a gente suspeitou o quê? Mal. E por detrás de um falso testemunho, você sabe que espírito tem lá? O de Jezabel, que levantou 2 falsos testemunhos para tomar a vinha de quem? De Nabote. Isso acontece demais dentro da igreja. Demais. Muitos diagnósticos o quê? Errados. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver fazendo isso, significa que a gente não o quê? Não ama. A gente não pode examinar e julgar a pessoa, irmãos, por uma imagem. A Bíblia diz que quer fazer o diagnóstico correto. A gente conhece uma árvore, são pelos seus o que é? Frutos. Olha os frutos que a pessoa está o que? Produzindo. Se não está produzindo nada, não está enxertado em Cristo. Porque quem está em Cristo, ele diz, dá fruto e limpa para dar mais. Isso não significa que não tem galho o que? Seco para arrancar. Isso não significa que não tem oportunidade para ser melhor. Porque essa é a verdade, amor perfeito. Só um passou nessa terra e está à destra de quem? Do Pai. Cuidemos para a gente não suspeitar mal de quem? Das pessoas. Irmãos, quando alguém chega em nós e fala assim, ó, irmão, você está bebendo, para de beber. Eu falo assim, para de me acusar. Estão falando, peraí, você está bebendo? Como é que ele está te acusando? Ele está abrindo os seus o quê? Os seus ouvidos, os seus olhos. Isso não é suspeitar mal, isso é falar o quê? A verdade.
Você falar a verdade. Agora, eu ouvi falar que o irmão está bebendo, e dali eu já maquinar o processar o mal. Não, peraí. Fui testemunha? Não, você foi? Quem contou para você? Você foi? Foi, então vai lá ter com ele. Aí ter com ele você o quê? Só. Porque do mais, como eu não fui testemunha, você está plantando no meu coração uma semente que vai me fazer suspeitar o quê? Mal. Está entendendo como é que funciona? Continuando, olha lá, olha como uma coisa leva na outra. Não folga com a injustiça, mas folga com o quê? Com a verdade. Irmão, quem suspeita mal, ele vai folgar no quê? Na injustiça. E não com o quê? Com a verdade. Essas duas coisas são antagônicas. Se a palavra de Deus veio e abriu os meus olhos e abriu o meu entendimento, eu não pratico, eu estou folgando aonde? Na injustiça, amei? Não, eu não amei. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, para olhar para esse contexto de justiça, irmãos, como é que Deus julga de acordo com a lei dele? E a lei dele é luz para a nossa vida. Então quem está com a luz apagada, ou está com a luz debaixo da cama, como a gente aprendeu, esse tipo de pessoa está folgando aonde? Na injustiça, e não está folgando aonde? Na verdade. Ama? Não, não ama. Irmãos, o conceito de amor de Deus, ele é muito mais além daquilo que a gente pensa, mas ele é puro e perfeito. E como diz aqui embaixo, olha aqui, ó, o amor nunca falha. Por que está falhando tanto nos nossos tempos? Significa que não tem o quê? Se a gente amar como o Senhor quer que a gente ame, a gente vai alcançar a perfeição, como Ele disse, sedes perfeito assim como eu sou perfeito. Isso daqui vai diminuindo na nossa vida, ó. A quantidade do quê? De falhas. A quantidade de falhas vai diminuindo. Quanto mais a gente vai crescendo em amor, menos nós vamos pecando, menos nós vamos transgredindo, menos nós vamos praticando a iniquidade. Ao invés do amor esfriar, o amor o quê? Aquece. Então, se a gente quer resolver, melhorar nas nossas falhas, a gente tem que se perguntar onde é que eu não estou o quê? Amando. Olha o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui ó, tem uma palavrinha que aparece 1, 2, 3, 4. Esse tudo, irmãos, ele sofre o quê? Tudo por amor ao quê? Ao Evangelho. Ele crê em quê? No Filho. E para ele crer no Filho, ele tem que ver o Filho. Então esse tudo crê não é aquela fé de quem fica comendo legumes, mas é a fé de quem cresce na graça e no conhecimento, e ele come de tudo, ele come carne. Quem come legumes ama pouco e falha muito. Quem come carne, irmãos, ama mais e falha menos. Tudo espera. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o que? O meu clamor. Irmão, quem tudo espera de joelho o quê? No chão, colocando diante de Deus tudo. Porque quando a gente faz conhecido diante de Deus todas as nossas petições, o Senhor vai dizer que Ele guarda os nossos corações. Desde a antiguidade, nunca se viu e nunca se ouviu um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor daqueles que esperam, irmãos. Mas pastor, está doendo, está difícil. Espera sofrendo, porque o amor é sofredor. Espera, irmãos, crendo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Quem espera, ele não anda atrás da vaidade e se aparta do Senhor. Quem espera, ele vai ali andando nas pisaduras de Cristo, carregando a sua cruz, semeando com lágrimas, até que uma hora ele volta colhendo seus molhos com cânticos de júbilos para a glória de Deus. Ele tudo suporta, e aqui entra o amor de Deus conosco, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não permite provação maior do que eu e você possamos o quê? Suportar. Se Ele permitiu vir, você pode ter certeza, junto com ela também tem o escape. E isso aqui a gente tem que exercer com os nossos irmãos, porque às vezes é duro, às vezes a gente está vendo a indecência, às vezes a gente está vendo um monte de coisas que está acontecendo, irmãos, e aí a gente tem que o quê? Por amor a Deus sofrer, porque nós vamos ter que pregar a verdade, a chance de tomar perseguição é muito grande.
Nós vamos ter que crer no Senhor, porque será salvo nós e o quê? E a nossa casa. E se aqui nós somos uma família em Cristo, eu creio que Deus vai salvar, e vai salvar todo mundo que faz parte do quê? Do corpo de Cristo. Nós é a nossa casa, nós não estamos aqui numa casa. Eu espero com paciência, clamando, orando, porque se não tiver a paciência, pode ter certeza, nós mesmos vamos meter a mão lá no ramo, na árvore, vamos arrancar e vamos jogar o quê? Fora. Suportando, jamais aceitando. Jamais aceitando. Como é difícil colocar na nave da igreja a doutrina de Deus. É difícil, irmãos, implantar. Não é fácil. E a hora que você vem com a doutrina de Deus, se a gente não tiver esse tudo aqui na nossa vida, sabe quando que nós vamos ver implantada dentro da igreja? A gente não vê. Quando a gente é capaz, de pegar tudo isso que a gente aprendeu aqui e se esforçar para praticar, você pode ter certeza, não falha, não falha. O Senhor fala, não erreis. O que planta na carne, colhe na carne. Ele não se deixa escarnecer. O que planta no Espírito, colhe no Espírito. Aí ele vai dizer lá na frente, se não tiver desfalecido, vai colher. Quem semeia amor não colhe ódio. Cristo semeou amor na cruz. Teve sim o público que o odiou, mas olha quantas pessoas vêm vindo atrás amando a Ele. Quem semeia amor, você pode ter certeza, isso não falha. Continuando o texto para a gente finalizar, irmãos, mas meditem em 1 Coríntios capítulo 13 inteiro em casa. Ele diz, olha, porque agora vemos por espelho em enigma. É aqui que eu quero pegar com todos nós. Por que ele diz vemos por espelho? Porque quando a gente para na frente de um espelho, a primeira imagem que você está vendo, sabe qual que é? É a nossa. Por isso o apóstolo Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Isso é amor. Cada um tem que catar isso daqui e entrar na frente do quê? De um espelho. E se examinar e falar, Deus, faz um diagnóstico da minha vida. E por que ele vai dizer aqui, em enigma? Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis, e Deus nos fez reis e o que? Sacerdote, está em descobri-las. Um enigma. A pessoa só vai entender se ela o que? Descobrir o que tem por detrás. Irmãos, quantas mensagens a gente ministra, as pessoas olham e falam assim, rapaz, mas de onde que saiu isso? O Espírito de Deus revelou o que para a pessoa? O enigma. Porque Deus que sabe fazer o quê? Honrar essa pessoa diante da congregação, diante dos irmãos, honrar nessa terra do quê? De viventes. O enigma é a revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso que o exame no espelho, irmãos, tem que ser um exame segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, não tem outro jeito. Só Ele pode desvendar os enigmas para nós. Só Ele pode dar as direções dos enigmas para nós. E para a gente desvendar os enigmas junto com Deus, é necessário isso daqui, olha lá, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, a gente não pode buscar a revelação do enigma como os filisteus buscaram com Sansão, que agiram com força e violência, que persuadiram a esposa dele, que fizeram atrocidades para poder ter a revelação daquele enigma, para poder conseguir sair por cima daquela história, para receber uma honra que não mereciam o quê? Honra. Não, irmãos, é dessa maneira aqui, buscando a Deus de todo o quê? Quando a gente busca a Deus de todo o coração, a gente para lá na frente do espelho e fala, Senhor, faz um diagnóstico de mim. Lembra daquele sonho daquela mulher? Quando o Senhor arrebatou ela até o céu, ela viu um monte de demônios na terra, e ela perguntou, Senhor, nenhum desses é seu? Antes dele levar ela para dentro da igreja e fazer o exame dentro da igreja, ele levou ela num espaço confinado onde tinha espelhos, e ali ele mostrou as vestes dela, se aquelas vestes dela estavam alvas ou o quê? Ou não, ele estava dizendo para ela, nem você nessas condições é o quê? É minha. Espelho vem para mostrar as nossas vestes,
se a gente está se revestindo do que, irmãos? De amor, porque quem se reveste de amor se santifica. Quem se santifica, você pode ter certeza, as falhas, se tiver, são muito o quê? Poucas, e quando tem, rapidinho se lava no sangue do Cordeiro. Por isso ele catou e falou: agora é na frente do espelho, tá? É em enigma, ou seja, busca a revelação do Espírito Santo de Deus, porque ele vai fazer o diagnóstico de cada um de nós, como nós realmente estamos nos comportando na presença dele. Voltando lá no texto, por favor. Mas então veremos face a face, sem santidade ninguém verá. Então a referência para a gente ver ele face a face é a santidade de Deus. Esse espelho é para refletir se a gente está sendo santo ao quê? Ao Senhor. Olha lá, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E para isso aqui, ó, agora conheço em parte, eu te digo, quem é que sabe tudo? Ninguém sabe tudo, irmãos. Todos os dias nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. É de fé o que? Em fé. Aprendo hoje, pratico, aprendo hoje, pratico. Por isso ele diz, os mandamentos que hoje eu vos ordeno hoje, amanhã é outro, depois de amanhã vai ser outro, e depois da manhã vai ser outro. Por isso que a gente conhece o que? Em partes. E uma vez que a gente conhece em partes, olha o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, por isso é em partes. Deus me deu uma parte, ele me deu uma porção. Para cada um aqui ele deu uma o quê? Porção. Ele vai botar a gente na balança justa dele, a ferida dele, e ele vai avaliar se eu e você estamos amando ele de todo o nosso coração, com aquilo que a gente já o quê? A gente já tem de entendimento, com aquilo que a gente tem do quê? De força. Então como é que eu vou julgar o irmão? Quem é que consegue julgar o seu irmão? Me diga um que é capaz de julgar o irmão. Por isso que ele diz, quem é que julgará? Porventura és juiz? Só Deus sabe o tamanho da capacidade do intelecto. Lembra de Nínive? Onde Deus foi lá e repreendeu Jonas, falou: como é que eu posso destruir essa nação se não sabe discernir a mão direita da mão que esquerda? E estava lá se humilhando, ou seja, buscou a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o que? Entendimento. Achou a graça, porque não é por obras, é pela graça, é a benignidade de Deus, irmãos. Isso é o amor que é o que? Que é benigno. Deu para entender? Então como é que eu julgo o trem? Só ele pode botar isso aqui na balança, ó, e nos medir, como ele botou na balança aquela geração de Noé, e pesou-lhe no coração, e falou: vou destruir o quê? O homem, porque ele sabia que o homem podia entregar mais, e o homem não estava o quê? Entregando. Esse culto é espelho, e espelho quem pode examinar, ó, vertical. A mim compete apenas te amar. Por mais que eu estou vendo um monte de fruto ali, ó, que eu sei que o fruto não é bom, mas eu amo com amor que tudo suporta. Continua, e aqui a gente finaliza, né? O último versículo. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, depois que a gente fechou os olhos, irmãos, a gente vai saber como que a gente é conhecido diante de Deus. Ou a gente vai ouvir assim, ó: vinde, benditos do meu Pai, porque é assim que a gente vai ser conhecido. Entrar no gozo do Senhor, porque foste fiel no pouco, e no muito vou te colocar. Ou eu também vou ser conhecido: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos o quê? Conheço. Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, esfriou o amor. Continua, para finalizar. Olha lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E eu finalizo com esse versículo aqui, irmãos. Quando eu olho para tudo isso, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Amar ao próximo como a ti mesmo é isso. Vamos semear e vamos regar. Quem vai definir se cresce e dá fruto, ou se corta e lança fora? Isso não está na minha, não está na sua o quê? Na sua mão. Isso não está nas nossas mãos. É Ele quem define.
Quando a gente se preocupa em plantar e regar, a gente não tem tempo para julgamentos, porque plantar e regar dá trabalho, irmãos. Plantar e regar tem que estudar, plantar e regar tem que ter amor, plantar e regar tem que buscar o enigma, para poder ajudar o irmão a se olhar no espelho, porque quando a gente prega, a gente fala, agora vai lá para o espelho. Você tem a revelação do enigma, vai lá e vai ver se as vestes estão o quê? Santas ou não ao Senhor, para você ver como é que você está sendo conhecido diante de Deus. É assim que a gente tem que proceder. Por isso permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos eles é o quê? O amor para a glória de Deus. Que a gente possa amar como Jesus o quê? Amou. Ele não falou ama como qualquer um. Não. Ame como Jesus amou. Ele é a referência.